O sol ainda nem havia subido quando Lucas, um jovem trabalhador simples, atravessou o portão principal da fazenda Montenegro. Ele carregava nas mãos uma caixa de ferramentas velha, herança do pai, e no peito, o mesmo sentimento de sempre. A sensação de que, por mais que se dedicasse, nunca seria visto como alguém de valor. A fazenda era enorme, cheia de regras, cercada por muralhas invisíveis de riqueza e poder. E ele era apenas mais um empregado. Enquanto caminhava pelo pátio principal, ouviu o ronco de um carro importado se aproximando. Raro. Só alguém muito importante chegava tão cedo. O veículo preto parou diante da casa grande, e dele desceu uma jovem que parecia ter saído de outro mundo. Camila Montenegro, filha única do dono da fazenda, e herdeira de uma fortuna que Lucas não conseguiria imaginar, nem em sonhos. Camila não era como as pessoas descreviam. Alguns diziam que era fria, arrogante, mimada, mas naquele instante, quando o vento levantou seus cabelos e ela ergueu o olhar curioso para Lucas, algo diferente brilhou em seus olhos. Talvez fosse tristeza, talvez fosse solidão, ou talvez fosse apenas a verdade. Nem toda riqueza traz liberdade. Lucas abaixou o olhar, como todo empregado fazia, mas não conseguiu evitar reparar no semblante dela. Havia algo estranho ali. Um sinal de preocupação profunda. Ela parecia perdida, como se carregasse um segredo que não poderia dividir com ninguém. A jovem caminhou lentamente até a varanda da casa, tropeçando levemente em um degrau quebrado. Lucas, sem pensar, correu para ajudar. "Cuidado, senhorita", disse ele, segurando-a pelo braço. Ela o olhou surpresa. Ninguém nunca tocava nela sem permissão, mas não afastou a mão. "Obrigada", respondeu com a voz suave. "Você trabalha aqui há muito tempo?" "Desde criança", disse Lucas, soltando-a rapidamente. Camila abriu um sorriso quase tímido, como se estivesse vendo pela primeira vez alguém que não queria nada dela, além de ajudar. Foi ali, naquele instante simples e silencioso, que algo começou entre eles. Algo que jamais deveria existir. De dentro da casa surgiu Henrique Montenegro, o dono de tudo. Alto, imponente, expressão dura. Ele encarou Lucas com desprezo, como se o jovem tivesse cometido um crime imperdoável apenas por tocar no braço de sua filha. "Lucas!", rosnou Henrique. "O que pensa que está fazendo?" Lucas deu um passo atrás. "Só a ajudei, senhor." Henrique aproximou-se de Camila e a puxou pelo ombro. "Não se misture com empregados. Já conversamos sobre isso." Ela tentou responder, mas Henrique já caminhava para dentro, quase arrastando a filha. Antes de desaparecer, Camila virou o rosto e lançou para Lucas um olhar longo, profundo, cheio de algo que ele nunca tinha visto antes. Algo proibido, mas impossível de ignorar. Minutos depois, enquanto voltava ao trabalho, Lucas ouviu duas empregadas cochichando em voz baixa. "Você viu? A dona Camila voltou mais cedo, mas ouvi dizer que o motivo não foi bom." "É sobre aquele acidente?" perguntou a outra. "Não é só isso", sussurrou a primeira. "Dizem que ela trouxe um segredo da cidade. Um segredo que o Sr. Henrique está desesperado para esconder." Lucas sentiu um arrepio. Aquilo explicava o olhar triste dela, mas não dizia tudo. E o que quer que fosse, percebia-se que não era pequeno. Naquela noite, enquanto a fazenda inteira dormia, Lucas ficou pensando no olhar de Camila, pensando no que ela escondia, e sentiu pela primeira vez na vida que estava prestes a se envolver em algo maior do que ele podia controlar. Uma noite sombria se formava sobre a fazenda Montenegro, e naquele momento, Lucas não fazia ideia de que seu destino estava prestes a mudar para sempre. Preso entre um amor proibido, uma traição impossível e uma revelação que destruiria tudo. A manhã seguinte começou com uma tensão invisível pairando sobre a fazenda Montenegro. O ar parecia mais pesado, e até os animais pareciam inquietos. Lucas acordou antes do nascer do sol como sempre, mas dessa vez não foi o canto dos pássaros que o despertou. Foi a sensação estranha de que algo estava prestes a acontecer. Enquanto caminhava rumo ao celeiro, ouviu passos acelerados vindo da entrada da casa grande.
Escondeu-se atrás da carroça velha quando reconheceu a voz de Camila discutindo com o pai. Eu não posso simplesmente fingir que nada aconteceu. Camila dizia, com a voz embargada. Você vai fazer exatamente isso. Respondeu Henrique ríspido. Nada chegou aos ouvidos da imprensa, e assim vai continuar. Pai, aquilo foi sério. Alguém podia ter morrido. A culpa não foi só minha. Henrique a interrompeu com agressividade. Chega! Você vai obedecer, Camila. Eu não admito que a honra da nossa família seja manchada por causa de um erro seu. Esse assunto morre aqui. Camila tentou falar algo, mas Henrique ergueu a mão, autoritário. E outra coisa, mantenha a distância dos empregados, principalmente daquele rapaz. Eu vi como você olhou para ele. Lucas prendeu a respiração. Sabia que, se fosse pego ouvindo aquilo, seria demitido na hora. Ou pior. Camila respirou fundo, contendo lágrimas. Lucas só tentou me ajudar. Não me interessa, rugiu o pai. Você tem deveres nesta família. E sabe muito bem quais são. Não vou permitir que coloque tudo a perder por causa de um empregado qualquer. Henrique entrou na casa batendo a porta. Camila ficou ali, parada, tremendo. Por um instante, Lucas desejou sair do esconderijo e consolá-la. Mas sabia que não podia. Não ainda. Durante a tarde, Lucas foi enviado para consertar a cerca do Pasto Sul, uma área afastada e pouco movimentada. Enquanto trabalhava, ouviu o leve estalar de galhos atrás de si. Virou-se e quase deixou cair o martelo quando viu Camila ali, observando-o. Você não deveria estar aqui, ele disse nervoso. Eu precisava falar com você. Ela respondeu olhando ao redor para garantir que ninguém o seguia. Lucas limpou as mãos sujas na calça e tentou manter distância, mas o olhar dela o prendia. Sobre ontem, ela começou. Eu queria agradecer. Não fiz nada demais, senhorita. Fez sim. Você foi a única pessoa que olhou para mim, como se eu fosse humana. Essa frase atingiu Lucas como um golpe. Como alguém tão rica podia se sentir tão... sozinha? Camila deu um passo à frente. Eu sei o que estão dizendo por aí, sobre eu ter voltado da cidade por causa de um acidente. Mas não foi só isso. Lucas sentiu o coração acelerar. Então o que aconteceu? Ela abriu a boca para responder, mas algo a interrompeu. Um grito masculino ecoou pelo pasto. Camila! Era Henrique. O que você pensa que está fazendo aí? Camila empalideceu. Henrique surgiu montado em um cavalo, o rosto vermelho de fúria. Ele segurou a filha pelo braço e a puxou para perto. Eu avisei para você se afastar dos empregados, gritou encarando Lucas como se fosse um inimigo. Pai, eu só estava conversando. Cala a boca, rugiu. Volte para casa agora. Ele a empurrou na direção da entrada sem sequer olhar se ela estava bem. Antes de seguir, Camila virou o rosto um último instante, e em seus olhos havia medo. Um medo profundo. Não era só do pai. Era do que ela escondia. Henrique se aproximou de Lucas ainda montado. Se eu te vir perto da minha filha de novo, você vai se arrepender. Lucas engoliu seco. Tinha vontade de responder, mas se manteve firme. Quando Henrique se afastou, Lucas percebeu algo no chão brilhando ao lado da cerca. Um pequeno pingente de prata, com uma letra gravada. Pegou-o. Era de Camila. E ao abri-lo, encontrou uma foto amassada dentro. Um homem desconhecido, sorrindo ao lado dela. Mas atrás da foto havia algo ainda mais perturbador. Um pequeno bilhete rasgado com a frase: Ninguém pode saber o que fizemos naquela noite. O coração de Lucas disparou. Ali estava a prova. Camila carregava um segredo pesado. Algo relacionado àquela noite sombria que Henrique queria esconder a qualquer custo. E sem querer, Lucas acabou de entrar de vez no meio dessa história. Sem volta. Lucas ficou parado, segurando o pingente na mão, sentindo um peso estranho apertar seu peito. O bilhete escondido atrás da foto parecia gritar com ele. Ninguém pode saber o que fizemos naquela noite. Aquela frase soava como uma ameaça, ou um pedido desesperado de socorro. Mas o que Camila poderia ter feito? O que o pai dela tanto queria esconder?
E quem era o homem da foto? Enquanto tentava organizar os pensamentos, o rádio da fazenda chiou com a voz de Dona Zuleide, a governanta. Lucas, venha até o galpão principal. Precisamos conversar. A voz dela soava tensa, mais do que o normal. Lucas guardou o pingente discretamente no bolso e seguiu. O galpão estava vazio quando ele chegou, exceto por Dona Zuleide, que o esperava com os braços cruzados. Era uma mulher séria, experiente, que trabalhava para os Montenegro havia décadas. Quase ninguém sabia mais da família do que ela. Feche a porta, Lucas. Ela pediu, sem rodeios. Ele obedeceu. O que aconteceu? Perguntou. Zuleide olhou profundamente para ele, avaliando se podia confiar. Vi a senhorita Camila conversando com você hoje cedo. E também vi o senhor Henrique. Furioso. Lucas desviou o olhar. Eu não fiz nada demais. Só estava trabalhando. Eu sei, disse ela, suspirando. Mas, Lucas, tome cuidado. O senhor Henrique nunca esteve tão à beira de perder o controle. Ele faria qualquer coisa para proteger o nome da família. Qualquer coisa. A última frase foi dita com um peso que deixou Lucas arrepiado. Tudo isso tem a ver com o motivo de Camila ter voltado da cidade tão de repente? Arriscou ele. Zuleide arregalou os olhos, surpresa. O que você ouviu? Nada específico. Mas percebi que ela está diferente. Assustada. Zuleide caminhou até uma mesa e apoiou as mãos como se carregasse um fardo pesado demais. Não posso contar nada, disse hesitando. Mas posso dizer uma coisa. A história que a imprensa contou sobre o acidente não é a verdade. Lucas prendeu a respiração. Então o que aconteceu? Zuleide olhou ao redor, garantindo que estavam sozinhos. Não posso dizer. Mas deve existir um motivo para o Sr. Henrique vigiar a filha com tanta obsessão. E outro motivo para ela ter voltado com aquele olhar perdido, como se tivesse deixado algo para trás. Ou alguém. Alguém. A palavra ecoou na mente de Lucas. Ele pensou imediatamente na foto dentro do pingente. No homem desconhecido ao lado de Camila. Nos sorrisos que pareciam de alguém íntimo, próximo, talvez até proibido. Lucas, disse Zuleide quebrando o silêncio. Você tem bom coração. Mas não se meta onde não deve. Se começar a buscar respostas, talvez não goste do que vai encontrar. Ela saiu deixando Lucas sozinho. Mas era tarde demais. Ele já estava envolvido. Naquela noite, uma tempestade começou a se formar. O céu escureceu cedo, e os trovões iluminavam a fazenda como flashes de um passado tentando emergir. Lucas, inquieto, decidiu caminhar até o estábulo para tentar organizar seus pensamentos. Mas, ao se aproximar do pátio, viu algo que o fez parar imediatamente. Camila, de pé no jardim, completamente encharcada pela chuva, discutindo com alguém que ele não conseguiu ver. Mas a voz masculina ecoou com clareza. Você prometeu que ia resolver, gritou o homem. Camila respondeu desesperada. Eu estou tentando. Mas meu pai, ele sabe de tudo. Se ele descobrir o resto, estamos perdidos. O homem se aproximou e segurou o braço dela. Lucas instintivamente deu um passo à frente, mas se conteve quando viu que Camila não parecia com medo. Parecia em pânico. Eu fiz o que pude. Ela chorou. Mas não posso mais proteger você. Nem a mim mesma. Aquele bilhete não deveria ter existido. Se meu pai ou alguém encontrar, o trovão cortou o céu. E Lucas sentiu o coração acelerar. O bilhete. O mesmo que estava agora no bolso dele. Se o homem sabia da existência daquele bilhete, e Camila temia que alguém o encontrasse, então Lucas estava em perigo sem saber. O homem apertou o braço dela com força. Se seu pai souber o que aconteceu naquela noite, ele nos destrói. Você sabe disso, Camila. Ele não perdoa. Ele não esquece. Ela chorou ainda mais. Eu não queria que chegasse a esse ponto. Eu juro que não queria. Um relâmpago iluminou o rosto do homem por um segundo. Lucas reconheceu imediatamente. Era o mesmo homem da foto no pingente. Camila saiu correndo em direção à casa desesperada. O homem desapareceu pela lateral da fazenda. Lucas ficou ali,
imóvel, enquanto a chuva caía pesada sobre ele, sentindo o peso da revelação esmagar seu peito. Camila estava envolvida em algo proibido, alguém que o pai dela odiaria, alguém que nunca poderia ser aceito. E pior, algo terrível tinha acontecido naquela noite sombria. Alguma coisa que agora ameaçava destruir todos os envolvidos. Lucas percebeu que estava entrando em um labirinto perigoso e não sabia mais se queria descobrir o fim ou se era tarde demais para voltar atrás. A tempestade daquela noite parecia refletir o caos que começava a se formar dentro de Lucas. Ele voltou para o quarto dos empregados completamente molhado, mas nem percebeu o frio. Sua mente estava presa em 3 coisas: o bilhete, o homem misterioso e o desespero estampado nos olhos de Camila. Ele pensou em devolver o pingente no dia seguinte, mas algo dentro dele dizia que ainda não era o momento. Camila claramente não podia confiar em ninguém. E mesmo sem entender porquê, Lucas sentia que precisava protegê-la. Mas proteger de quê? Ou de quem? O barulho de passos do lado de fora o tirou de seus pensamentos. Ele abriu a cortina discretamente e viu 2 dos seguranças da fazenda caminhando com lanternas, como se estivessem procurando alguém, ou algo. Provavelmente o homem que falou com Camila. Ou talvez, o bilhete. Lucas se deitou, mas demorou horas até pegar no sono. Na manhã seguinte o céu estava limpo, mas a fazenda carregava uma tensão estranha. O silêncio dos funcionários dizia muito. O Sr. Henrique passou a madrugada acordado, andando de um lado para o outro, dando ordens e fazendo ligações. Algo tinha acontecido. Algo sério. Lucas seguiu para o estábulo para alimentar os cavalos, mas ao entrar percebeu que não estava sozinho. Camila estava lá sentada no banco de madeira, com as mãos entrelaçadas e o olhar perdido no chão. Ela ergueu os olhos quando o viu. Você viu alguma coisa ontem? Perguntou em voz baixa, quase implorando. Lucas hesitou. Não queria envolvê-la mais, mas também não queria mentir. Vi você conversando com alguém, respondeu. Parecia nervosa. Camila fechou os olhos por um instante, contendo o tremor. Lucas, aquilo não deveria ter acontecido. Eu só queria resolver tudo sem envolver ninguém daqui. Mas agora parece que nada está mais sob controle. O que realmente aconteceu naquela noite? Ele perguntou, aproximando-se devagar. Camila respirou fundo, mas desviou o olhar. Ainda não posso te contar. Se eu disser, você vai correr risco. E eu não posso carregar isso na consciência. Lucas deu um passo à frente. Já estou correndo risco só de estar falando com você. Então me deixe ajudar. Ela levantou os olhos lentamente, e por um instante não parecia a herdeira rica, intocável e distante. Parecia apenas uma garota assustada, procurando alguém que acreditasse nela. Por que você quer me ajudar? Ela perguntou, com a voz fraca. Você nem me conhece. Lucas abriu um leve sorriso. Talvez porque eu saiba como é se sentir sozinho. Aquela frase atravessou Camila como uma flecha. Os olhos dela brilharam, e um silêncio profundo envolveu os dois. Mas antes que ela pudesse responder, o estalo da porta do estábulo ecoou com força. Henrique Montenegro entrou acompanhado de 2 seguranças. Camila! Gritou ele. De novo com esse rapaz? Ela deu um passo para trás assustada. Lucas sentiu o sangue ferver, mas se manteve firme. Henrique avançou até ficar cara a cara com Lucas. Já avisei que quero você longe da minha filha. Longe. Se te pegar mais uma vez se metendo onde não deve, eu mesmo vou colocar você para fora. Entendeu? Pai, pare com isso. Camila gritou. Ele não fez nada. Eu disse para ficar calada. Henrique rugiu sem sequer olhar para ela. Você já causou problemas demais. A frase caiu como uma faca no ar. Lucas percebeu imediatamente. Henrique estava falando sobre a tal noite, sobre o segredo. E Camila, pálida, trêmula, confirmou com o silêncio. Henrique virou-se para os seguranças. Quero que vigiem minha filha o tempo todo. Nada de passeio sozinha, nada de conversinhas com empregados. Nada. Estamos entendidos? Eles assentiram. Henrique fez menção de sair,
Mas antes se virou para Lucas e disse com frieza mortal: Não se meta no que não te diz respeito, rapaz. Há coisas nesta fazenda que você não pode nem imaginar. Quando todos saíram, Lucas ficou parado, sentindo o corpo inteiro tremer. Não de medo, de indignação, de impotência, e acima de tudo de algo que jamais deveria estar sentindo. Desejo por Camila. Desejo de protegê-la, de ouvi-la, de ficar ao lado dela, mesmo que isso custasse tudo. Horas depois, quando a movimentação diminuiu, Lucas caminhava pela lateral da casa principal, quando ouviu a porta de trás se abrir devagar. Era Camila, sozinha, os olhos vermelhos de tanto chorar. Eu precisava te ver, ela disse, aproximando-se sem medo. Eu não aguento mais ficar presa. Não aguento mais mentir. Lucas sentiu o coração disparar. Camila, se alguém nos ver, que vejam. Ela respondeu a voz firme. Cansei de viver com medo. Ela parou bem diante dele, tão perto que Lucas podia sentir o perfume suave que contrastava com toda a dor que ela carregava. Eu preciso confiar em alguém, disse ela, olhando profundamente nos olhos dele. E por algum motivo, eu quero confiar em você. Lucas engoliu seco. Pode confiar. Camila respirou fundo. Então me prometa uma coisa, Lucas. O que quiser. Ela segurou a mão dele. E a intensidade daquele toque proibido quase fez Lucas perder o fôlego. Prometa que não vai me abandonar, mesmo quando souber a verdade. Um arrepio percorreu o corpo dele. Eu prometo. Camila sorriu, um sorriso pequeno, frágil, mas cheio de esperança. E então disse algo que fez as pernas de Lucas tremerem. Amanhã, eu te conto tudo. Mas ela não sabia, e Lucas também não, que naquela mesma noite, alguém na fazenda descobriu que o pingente dela tinha sumido. E que essa pessoa estava disposta a tudo para recuperá-lo, até tirar alguém do caminho. Naquela noite, a fazenda Montenegro parecia viva de um jeito inquietante. O vento soprava pelas árvores, o farfalhar das folhas ecoando como sussurros. Cada sombra parecia esconder olhos atentos, cada rangido da madeira soava como um aviso. Lucas não conseguia dormir, mesmo cansado após um dia exaustivo. O pingente ainda estava no bolso pesado, lembrando-o de que aquela história já não era mais só da filha do patrão. Agora, ele estava completamente envolvido. Enquanto caminhava pelo quintal, tentando distrair a mente, ouviu passos apressados na escuridão. Parou imediatamente. 2 homens encapuzados surgiram das sombras, se aproximando sorrateiramente. Lucas sentiu o coração disparar. Sabia que qualquer movimento errado podia significar o fim de tudo. Ele se escondeu atrás do celeiro, respirando com dificuldade. Ei, está aqui? Uma voz sussurrou entre os homens. A menina pode ter dado algum sinal. Lucas engoliu seco. Eles procuravam o pingente. E se encontrassem, Camila estaria em perigo. Instintivamente, Lucas correu para a pequena cabana onde Camila guardava algumas coisas. Estava trancada, mas ele tinha a chave que o ajudaria a entrar no quarto dela em caso de emergência. Respirou fundo, destrancou a porta e entrou. Lá dentro, o pingente estava sobre a mesa, exatamente como Camila o deixou. Lucas o pegou rapidamente, escondendo-o na palma da mão. Do lado de fora, ouviu um ruído mais alto, alguém empurrando a porta de entrada com força. Ele prendeu a respiração. Um dos homens entrou, olhando ao redor. Lucas segurou o pingente com força, sentindo a adrenalina percorrer cada nervo do corpo. Se fosse pego agora, não havia explicação possível. Procurem em outro lugar, gritou um dos homens irritado e rapidamente saíram. Lucas deixou o ar sair lentamente. Sabia que não podia ficar ali por muito tempo. A cada minuto que passava, o perigo aumentava. Ele precisava avisar Camila. Mas como? Ela não podia descobrir que ele sabia mais do que devia. Ainda não. Na manhã seguinte, tudo parecia tranquilo, como se nada tivesse acontecido. Mas Lucas sabia que a calmaria era apenas uma fachada. O segredo que Camila carregava estava prestes a explodir. E a qualquer momento,
Henrique poderia descobrir o pingente desaparecido. E se isso acontecesse, ninguém estaria seguro. Durante o café da manhã, Camila não disse uma palavra. Os olhos dela estavam distantes e sua mão tremia levemente ao segurar a xícara. Lucas percebeu e ficou preocupado. Tentou puxar assunto de maneira casual, mas ela apenas desviou o olhar. Lucas, disse ela finalmente, quase sussurrando, você não sabe o que significa aquele pingente, mas amanhã vou te contar tudo. Lucas engoliu seco. Eu espero que esteja preparada, porque depois que eu souber a verdade, nada será como antes. Ela assentiu, mas um brilho de medo cruzou seus olhos. Ele sabia que ela estava falando não apenas da revelação que faria, mas também do perigo que se aproximava. Um segredo antigo, impossível de ignorar, que poderia destruir vidas e relações se fosse revelado. Mais tarde, naquele dia, Lucas encontrou-se sozinho no galpão, pensando sobre tudo. De repente, um carro preto surgiu do nada e parou na entrada da fazenda. Um homem de terno escuro desceu e entrou com passos silenciosos, olhando ao redor com um sorriso frio. Procura algo? Perguntou Lucas, tentando parecer confiante. O homem sorriu de forma sinistra. Talvez esteja procurando alguém que sabe demais. Lucas sentiu o arrepio percorrer sua espinha. Sabia que aquilo só podia significar uma coisa. O segredo que Camila escondia estava começando a ser revelado. E ele estava no centro de tudo, sem escapatória. Quando a noite caiu, Camila encontrou Lucas no celeiro. O clima entre eles estava carregado de tensão, medo e algo mais. Um sentimento proibido que nenhum dos dois podia controlar. Amanhã você vai entender tudo, disse ela, olhando para ele com olhos que misturavam confiança e desespero. Lucas sentiu seu coração acelerar. Ele sabia que qualquer escolha que fizesse poderia salvar ou destruir não apenas a vida de Camila, mas também a dele. E assim, na escuridão daquela noite sombria, entre o medo e o desejo, Lucas percebeu que estava prestes a entrar em um mundo de traição, segredos impossíveis e justiça que ainda precisava ser feita. Um mundo do qual não havia como escapar. O dia seguinte começou com uma tensão que parecia pairar sobre cada canto da fazenda Montenegro. Lucas sentia cada olhar furtivo, cada gesto dos empregados carregado de suspeita. Ele sabia que algo maior estava prestes a explodir, mas nada o prepararia para o que Camila finalmente lhe contaria naquela noite. Enquanto o sol se punha, Lucas recebeu um recado discreto de Camila. Encontrá-la no jardim ao anoitecer. O coração dele acelerou. Ele sabia que não havia volta. Aquele encontro significaria entrar de vez no segredo dela. Quando chegou, encontrou Camila de pé, envolta por uma leve brisa que agitava seus cabelos. Seus olhos estavam vermelhos, como se tivesse chorado, mas havia também uma determinação silenciosa. Ela respirou fundo antes de falar. Lucas, começou a voz trêmula. Preciso te contar a verdade. Mas antes, você precisa prometer que vai ouvir tudo, sem julgar. Eu prometo, respondeu ele, tentando controlar a ansiedade. Ela hesitou, então começou. Aquela noite, não foi um acidente. Lucas sentiu o estômago revirar. Como assim? Murmurou. Meu pai, ele descobriu algo sobre alguém que não deveria ter sido revelado. Um segredo antigo, da nossa família e do homem da foto. Ele tentou encobrir tudo, mas eu estava envolvida sem saber completamente. Ela respirou fundo e continuou. Eu conheci aquele homem anos atrás, em segredo. Ele me salvou de algo terrível, e prometemos nunca contar a ninguém. Mas meu pai descobriu parte disso e começou a vigiar cada passo meu. Lucas tentou processar. Mas... o bilhete? O que ele significa? É a prova de que alguém sabe demais, disse ela, engolindo seco. Se meu pai ou qualquer outra pessoa descobrir que ainda tenho contato com ele, seria o fim para nós dois. Para mim, para ele. E para quem mais estivesse no meio. O silêncio caiu entre os dois. A intensidade do momento quase o sufocava. Lucas sentiu um misto de raiva e medo. Raiva do pai dela que controlava tudo,
e medo pelo que estava por vir. Lucas. Ela continuou aproximando-se. Eu confiei em você porque senti que poderia proteger este segredo. Mas agora, já não posso mais. Antes que Lucas pudesse reagir, passos rápidos quebraram o silêncio. Henrique surgiu no portão olhando com fúria, como se pressentisse algo. Camila recuou e Lucas deu um passo à frente. Fique longe da minha filha, gritou Henrique, a voz carregada de autoridade e ódio. Eu sei que você está envolvido em algo que não entende. Qualquer passo em falso, você se arrependerá. Lucas respirou fundo. Eu não quero me envolver em nada que não deva, Sr. Henrique. Mas não posso simplesmente ignorar que ela corre perigo. O olhar de Henrique se tornou mortal, mas antes que ele pudesse reagir, Camila se aproximou de Lucas, segurando sua mão. Pai, não se intrometa, disse ela, com uma firmeza que surpreendeu Lucas. Ele não quer me machucar, ele só quer me ajudar. Henrique estalou os dentes, visivelmente irritado. Você não entende os riscos, garota. Sua voz tremia de fúria. Nem você, nem ele. No instante seguinte, Lucas percebeu que não era apenas o segredo de Camila que estava em jogo. O homem da foto, o bilhete e o passado oculto de sua família ameaçavam vir à tona, e Henrique faria qualquer coisa para impedir que isso acontecesse. E naquele momento, Lucas soube que não havia mais volta. Ele havia se tornado parte de algo muito maior do que ele próprio, algo cheio de traição, segredos impossíveis e uma justiça que ainda estava por vir. Enquanto a noite caía, Camila olhou para Lucas, o olhar misto de medo e esperança. Amanhã, disse ela baixinho, você saberá tudo, mas esteja preparado, porque a verdade é pior do que você imagina. Lucas engoliu seco. Ele sabia que o amanhã traria revelações que poderiam destruir vidas, corações e relações. E que, acima de tudo, os segredos de Camila estavam apenas começando a emergir. A noite que caiu sobre a fazenda Montenegro parecia sufocante. Cada som se transformava em alerta. O estalo de uma madeira, o vento batendo nas janelas, até o farfalhar das folhas se tornava um aviso. Lucas mal dormiu, pensando na conversa com Camila e na promessa de que no dia seguinte tudo seria revelado. Na manhã seguinte, enquanto o sol ainda surgia timidamente no horizonte, Lucas decidiu dar uma volta pela fazenda. Precisava pensar, precisava organizar suas ideias. Mas o que encontrou foi algo que jamais poderia imaginar. Um carro antigo, preto e silencioso, estava estacionado próximo ao celeiro. E do carro desceu o homem da foto. O homem que Camila escondia. O homem que parecia carregar todo o peso do segredo que transformaria a vida de todos na fazenda. Lucas congelou. O homem olhou para ele, seus olhos frios e calculistas. Você está se metendo em algo perigoso, rapaz, disse o homem, com uma voz baixa, firme e carregada de ameaça. Não sabe no que se envolveu. Quem é você? Lucas perguntou, tentando parecer corajoso. E o que quer com a senhorita Camila? O homem se aproximou lentamente. Meu nome não importa por enquanto, mas Camila e eu temos uma história. Uma história que o pai dela quer enterrar a qualquer custo. E você, rapaz, está no meio dela agora. Lucas sentiu o coração acelerar. Eu só quero protegê-la. Sua voz saiu mais firme do que imaginava. Ela está com medo, e eu não posso simplesmente ficar parado. O homem sorriu levemente, quase como um elogio. Você tem coragem, mas coragem sozinha não vai salvar ninguém. O que aconteceu naquela noite muda tudo. E você precisa estar preparado para entender que nada é como parece. Nesse instante, o carro preto acelerou, desaparecendo rapidamente pela estrada de terra. Lucas ficou ali, respirando fundo, tentando processar a situação. Quem era aquele homem? Qual segredo ele e Camila compartilhavam? E por que Henrique faria qualquer coisa para impedir que o passado viesse à tona? Mais tarde, ainda naquele dia, Camila procurou Lucas novamente. Ela parecia mais determinada, como se tivesse tomado coragem para enfrentar o que vinha. Lucas, disse ela segurando sua mão, eu preciso te contar tudo. Mas há algo que você deve prometer antes. Prometa o quê? Perguntou Lucas,
olhando profundamente nos olhos dela. Que vai continuar ao meu lado, não importa o que descobrir. Porque a verdade é perigosa. E quem deveria proteger você não vai hesitar em destruir tudo se achar que é necessário. Lucas engoliu seco, sentindo a responsabilidade pesar sobre seus ombros. Eu prometo. Ela respirou fundo e começou a revelar o primeiro fragmento do segredo. O homem da foto. É alguém que eu conheci antes de chegar à fazenda. Ele salvou minha vida em uma situação impossível. Mas meu pai descobriu e fez de tudo para separá-la dele. Aquela noite foi quando tudo se complicou. Eu tentei proteger esse segredo, mas agora ele voltou. E se meu pai descobrir que estou em contato com ele, será o fim. Lucas sentiu uma mistura de medo, raiva e ansiedade. Cada palavra que ela dizia parecia aumentar a tensão no ar. Ele percebeu que não podia recuar agora. O destino de Camila e o deles estava entrelaçado de forma irrevogável. A noite caiu novamente, e os dois permaneceram juntos, cercados pela escuridão da fazenda, pelo silêncio inquietante e pela promessa de uma verdade que mudaria tudo. Lucas sabia que o amanhã traria revelações ainda mais perigosas, que testariam sua coragem, seu coração e a própria lealdade de todos ao seu redor. E assim, entre o medo e a paixão proibida, Lucas se preparava para enfrentar o que nenhum deles poderia prever. A madrugada caiu sobre a fazenda Montenegro com um silêncio pesado, interrompido apenas pelo vento que assobiava pelas árvores e pelos relâmpagos distantes. Lucas mal conseguia descansar. As palavras de Camila ecoavam em sua mente, e o peso do pingente no bolso lembrava que ele estava preso em algo muito maior do que imaginava. No dia seguinte, a tensão aumentou. Henrique estava mais vigilante do que nunca. Cada movimento de Lucas era acompanhado por olhares duros e suspeitos. Lucas sentia que qualquer passo em falso poderia colocar tudo a perder. Mas Camila precisava de ajuda, e ele não podia recuar. Enquanto organizava os cavalos, Lucas percebeu Camila andando pelo pátio com um olhar distante, claramente lutando contra algum medo interno. Ele se aproximou com cuidado. "Camila, você está bem?" perguntou ele, tentando soar calmo. "Não. Não estou", respondeu ela segurando a mão dele. "Meu pai sabe mais do que ele deveria. E há algo que preciso te contar. Algo que aconteceu antes de você chegar aqui." Lucas sentiu o coração disparar. Ela estava prestes a revelar o segredo mais profundo. Começou ela, a voz trêmula. "Eu fiz uma escolha impossível. Uma escolha que, se descoberta, destruiria a mim, ao homem da foto e a qualquer um que estivesse perto de mim." Lucas engoliu em seco. "O que você fez?" Ela respirou fundo, olhando nos olhos dele. "Eu traí alguém que confiava em mim. Mas fiz isso para proteger você. E proteger a verdade que meu pai quer esconder." Lucas sentiu uma mistura de choque e raiva. "Traiu quem?" perguntou, a voz baixa, quase sufocada. "Não posso dizer agora", disse ela com lágrimas nos olhos. "Mas você precisa acreditar que foi para proteger todos nós." Nesse instante, um grito ecoou pelo pátio. Henrique estava na varanda furioso. "Camila!" rugiu. "Onde está meu pingente? Quem o pegou?" Camila recuou, o rosto pálido. Lucas percebeu imediatamente que Henrique suspeitava do desaparecimento do pingente e que eles estavam prestes a ser descobertos. Henrique desceu rapidamente as escadas, olhando para Lucas com ódio contido. "Você está envolvido nisso, não está?" rugiu. "Diga a verdade agora." Lucas respirou fundo. "Eu não queria me envolver, mas ele desapareceu por acidente", respondeu, tentando ganhar tempo. Henrique avançou, segurando o braço de Lucas. "Cuidado!" gritou. Qualquer mentira e, antes que pudesse terminar, Camila se interpôs entre os dois. "Pai!" gritou. "Ele só queria me ajudar." Henrique parou por um instante, a raiva visível, mas a filha firme diante dele o fez hesitar. "Lucas!" sussurrou Camila, segurando sua mão. "Precisamos sair daqui. Eles vão descobrir tudo." Eles correram juntos pelos fundos da fazenda, sentindo o perigo se aproximar com cada passo.
Cada sombra parecia esconder olhos atentos, cada ruído parecia anunciar que seriam capturados. Finalmente, chegaram ao celeiro abandonado, onde poderiam se esconder. Lucas respirou fundo, tentando controlar o pânico. Camila, disse ele, agora preciso que me conte tudo. Não podemos continuar assim. Ela assentiu, olhando para ele com olhos cheios de lágrimas, medo e desejo. Amanhã você saberá a verdade completa. Mas agora, precisamos sobreviver à noite. Enquanto a chuva começava a cair novamente, Lucas percebeu que não se tratava apenas de amor proibido. Não se tratava apenas de segredos ou traição. A verdade que Camila carregava poderia mudar tudo. Alianças, corações, vidas. E ninguém sairia ileso. E naquele instante, Lucas soube que a história que estava vivendo era apenas o começo de um labirinto de traição, justiça e revelações impossíveis de ignorar. A noite estava densa, e a chuva caía forte sobre a fazenda Montenegro, transformando os caminhos de terra em lamaçais traiçoeiros. Lucas e Camila se escondiam no celeiro abandonado, o coração de ambos acelerado pelo medo e pela adrenalina. O pingente que estava no bolso de Lucas parecia brilhar, como se tivesse vida própria, lembrando-os da tempestade de segredos prestes a explodir. Lucas, sussurrou Camila, encostando a cabeça no ombro dele. Eu nunca imaginei que tudo pudesse ficar assim. Que meu passado, meu segredo, pudesse nos colocar em perigo. Eu prometo que vou proteger você, disse Lucas apertando a mão dela. Não importa o que aconteça. Ela olhou para ele, os olhos brilhando entre lágrimas e determinação. Mas o pior ainda está por vir. Meu pai já sabe que o pingente sumiu. E se ele descobrir que você está envolvido, não haverá como escapar. O barulho de passos na lama ecoou pelo celeiro. Lucas se ergueu imediatamente, pressionando Camila contra a parede de madeira. 2 seguranças avançavam, lanternas iluminando cada canto. Procurando por alguém? Perguntou Lucas, tentando soar firme. Os homens olharam para ele desconfiados, mas não perceberam o pingente escondido na palma da mão dele. Um dos seguranças murmurou algo para o outro, e eles se afastaram voltando para a casa principal. Isso foi por pouco, sussurrou Lucas, respirando fundo. Precisamos descobrir como manter o pingente seguro. Camila assentiu, mas algo mais a incomodava. Ela olhou para Lucas hesitando. A outra coisa... algo que você precisa saber sobre o homem da foto. Lucas franziu o senho. O que há com ele? Ele não é apenas alguém do meu passado, disse Camila, a voz baixa e tensa. Ele está sendo caçado também. Meu pai quer eliminá-lo e ele fez coisas que você nem imagina para protegê-lo. Lucas sentiu o choque percorrer seu corpo. Fez coisas como... coisas que desafiam a lei, respondeu ela, e que poderiam colocar a nossa vida em risco. Ele fez isso por mim, para me proteger. Mas agora que você está envolvido, tudo se torna ainda mais perigoso. Um estrondo na porta do celeiro fez os dois se virar. Uma sombra passou rapidamente do lado de fora. Lucas avançou, pronto para qualquer coisa, mas não havia ninguém. Apenas o vento, como se a própria noite estivesse conspirando contra eles. Lucas, eu confio em você, disse Camila segurando seu rosto entre as mãos. Mas a verdade completa, você só saberá amanhã. E quando souber, nada será igual. Ele respirou fundo, sentindo o peso da responsabilidade esmagar seus ombros. Eu sei. Mas estamos juntos nisso. Naquela mesma noite, Henrique andava pelos corredores da fazenda, impaciente e furioso. Cada passo dele ecoava como uma sentença. Ele sabia que algo estava errado, e a ausência do pingente o enfurecia. Ele desconfiava que alguém estava traindo sua confiança, e estava disposto a descobrir quem fosse, custe o que custar. Enquanto isso, Lucas e Camila permaneciam escondidos, sentindo cada segundo como uma eternidade. O perigo, a traição e o segredo iminente os envolviam como uma teia que parecia não ter fim. E no silêncio da noite, Lucas percebeu algo. Não era apenas o amor proibido que os unia. Era também a coragem, a sobrevivência e a necessidade de enfrentar a verdade. Não importava quão dolorosa fosse.
E naquele momento, Lucas sabia que o amanhã traria a primeira grande reviravolta. Uma revelação que mudaria tudo: corações, vidas e alianças, e que poderia destruir quem ousasse ficar no caminho da verdade. A lua cheia iluminava a fazenda Montenegro, refletindo nas poças de água deixadas pela chuva da noite anterior. Lucas e Camila permaneciam escondidos no celeiro, a tensão insuportável preenchendo cada segundo. O pingente ainda estava seguro, mas o perigo crescia a cada instante. Lucas, sussurrou Camila, encostando a testa na dele. Eu deveria ter contado antes, mas tinha medo. Medo do que meu pai faria. Medo de colocar você em perigo. Não importa, respondeu Lucas, apertando sua mão. Agora sei que precisamos enfrentar tudo juntos. Ela respirou fundo e começou a revelar o próximo fragmento da verdade. O homem da foto. Ele não é apenas do meu passado. Ele é parte de uma trama que envolve meu pai, segredos da família e traição. Ela engoliu seco. Meu pai não confiava nele e tentou eliminá-lo, mas ele sobreviveu. E agora voltou para proteger algo que ninguém mais entende. Lucas franziu o senho, sentindo o peso da situação. E onde eu entro nisso? Você, disse Camila, olhando profundamente nos olhos dele. É a única pessoa que pode me ajudar a manter o segredo seguro. Sem você, tudo estará perdido. Antes que Lucas pudesse reagir, um som cortante ecoou pelo celeiro. A porta sendo arrombada. Henrique e 2 seguranças avançaram, os olhos do patriarca fulminando os 2 jovens com raiva e desconfiança. Então é você? Rugiu Henrique, olhando diretamente para Lucas. Pensou que poderia se intrometer na vida da minha filha e sair impune? Eu só quero protegê-la, respondeu Lucas firme, sem se intimidar. Ela corre perigo e você não entende o que está acontecendo. Henrique avançou furioso, mas Camila se colocou na frente de Lucas, desafiando o pai pela primeira vez. Pai, gritou, ele não quer me machucar, ele só quer me proteger. Henrique parou por um instante surpreso com a coragem da filha. Mas a raiva ainda queimava em seus olhos. Você não entende, gritou. Existem coisas que você nunca deve saber. Nesse instante, uma sombra surgiu na entrada do celeiro. O homem da foto apareceu com passos silenciosos, observando a cena com um olhar penetrante. Henrique Montenegro, disse ele com voz fria. Parece que suas tentativas de controlar tudo falharam. Henrique recuou, surpreso e furioso. Como você entrou aqui? Gritou. Eu tenho meus meios, respondeu o homem. E não vim para lutar. Vim para proteger quem precisa de proteção. Camila olhou para Lucas, os olhos cheios de lágrimas, medo e esperança. É ele. Ele veio me proteger, mas meu pai não vai parar até descobrir o que está acontecendo. Lucas engoliu em seco. Então precisamos agir rápido. Se ele descobrir sobre o pingente, se descobrir que estamos aqui, ninguém estará seguro. Henrique, percebendo que a situação estava fora de controle, recuou lentamente. Isso não acaba aqui, murmurou com ódio contido. Vocês vão se arrepender de cada passo dado contra mim. Quando a porta se fechou atrás dele, Lucas sentiu o coração quase explodir de tensão. Camila segurou sua mão, tremendo. Amanhã, disse ela baixinho, você saberá toda a verdade. Mas esteja preparado, porque nada será como antes. A noite avançava, e Lucas percebeu algo. O amor proibido que sentia por Camila estava agora entrelaçado com segredos, traição e justiça. Cada escolha poderia salvar ou destruir vidas. Cada momento que passava, aumentava a tensão. E naquele instante, Lucas compreendeu. A verdade que estava prestes a ser revelada não seria apenas chocante. Seria impossível de ignorar. A madrugada na fazenda Montenegro era um manto silencioso, quebrado apenas pelo som da chuva e pelo vento que arrastava folhas secas pelo chão. Lucas e Camila permaneceram no celeiro, o coração pulsando forte, conscientes de que nada mais seria como antes. O homem da foto os havia protegido, mas isso apenas aumentava o peso de tudo que estava por vir. Lucas, sussurrou Camila segurando sua mão. Amanhã, você vai entender tudo.
Mas há algo que preciso te contar antes. Algo que aconteceu antes de você chegar. Lucas respirou fundo, preparando-se para ouvir mais segredos. Diga, eu preciso saber. Ela olhou para ele, os olhos marejados, e começou a falar. Meu pai. Ele sempre foi obcecado por controlar tudo. Mas há algo mais profundo, algo que ele fez no passado e que ninguém jamais deveria descobrir. Ele traiu a confiança de alguém muito próximo de nós. E esse segredo está ligado ao homem da foto. Lucas sentiu a tensão aumentar. Como assim? Perguntou, tentando entender. Ele enganou, manipulou e fez promessas que nunca cumpriu. O homem da foto foi traído por ele e por isso, anos atrás, precisou fugir para sobreviver. Camila respirou fundo. Eu descobri isso depois, mas era tarde demais para voltar atrás. Lucas apertou a mão dela com força, tentando transmitir coragem. Então tudo isso, toda a atenção, os perigos, estão ligados ao passado dele com seu pai. Exatamente, respondeu Camila, a voz trêmula. E agora que você entrou nisso, o risco aumenta. Meu pai não vai hesitar em agir, e o homem da foto sabe que a qualquer momento pode ser caçado novamente. Enquanto falava, um ruído metálico ecoou do lado de fora. Lucas e Camila se viraram rapidamente. A porta do celeiro estava entreaberta. Silhuetas se aproximavam. Seguranças e, sem dúvida, rastreando qualquer movimento suspeito. Lucas, precisamos sair daqui, disse ela com urgência. Se eles descobrirem que estamos aqui, será impossível escapar. Eles se moveram rapidamente pelos fundos do celeiro, evitando o contato com qualquer luz. A chuva tornava o chão escorregadio, e cada passo parecia aumentar o risco de serem descobertos. Onde vamos? Perguntou Lucas, tentando manter a calma. Para o estábulo antigo. Lá ninguém vai nos encontrar até amanhã. Ela olhou para ele com intensidade. Lucas, eu confio em você. Mas a verdade completa é pior do que você imagina. Enquanto avançavam, o coração de Lucas estava a mil. Ele percebeu que não se tratava apenas de proteger Camila, mas também de sobreviver a uma trama de traição, segredos impossíveis e justiça que ainda precisava ser feita. Quando finalmente chegaram ao estábulo abandonado, ambos se encostaram na parede, tentando recuperar o fôlego. Lucas olhou para Camila e viu não apenas medo, mas também uma determinação que ele jamais imaginou. Amanhã, disse ela, vou te contar tudo. Mas Lucas, esteja preparado. A verdade vai abalar tudo. Corações, vidas, alianças, e talvez nem todos sobrevivam à revelação. Lucas engoliu seco. Ele sabia que não havia volta. O amor proibido que sentia por Camila agora estava entrelaçado com perigos impossíveis, segredos do passado e uma justiça que ninguém poderia prever. E naquela noite sombria, enquanto a chuva continuava a cair, Lucas compreendeu que estavam prestes a entrar em um mundo onde a traição, a revelação e o amor proibido se misturavam de forma explosiva. Um mundo do qual ninguém sairia ileso. A manhã seguinte chegou com um céu carregado de nuvens, como se a própria natureza pressentisse a tempestade que se aproximava na fazenda Montenegro. Lucas e Camila permaneceram escondidos no estábulo antigo, seus corações ainda acelerados após a fuga da noite anterior. O pingente, agora seguro com Lucas, parecia irradiar uma energia estranha, lembrando-os do perigo iminente. Lucas, sussurrou Camila, encostando a testa na dele. Cada minuto que passa sinto que meu pai está mais perto de descobrir tudo. Não vamos deixá-lo, respondeu Lucas, firme. Estamos juntos nisso. Ela respirou fundo, a expressão carregada de medo e determinação. Mas há algo que você precisa entender sobre o homem da foto. Ele não apenas quer me proteger, ele tem suas próprias razões. E algumas delas podem nos colocar em perigo. Lucas franziu o senho. Que razões? Ele está tentando corrigir algo que meu pai fez no passado, disse ela, a voz quase inaudível. Algo que ninguém mais sabia. Mas para fazer isso, ele precisa agir com cautela. E nós somos parte disso. Enquanto conversavam, um estrondo ecoou do lado de fora.
Lucas agarrou a mão de Camila, puxando-a para mais perto. A porta do estábulo tremeu com a força do impacto. Henrique havia descoberto o esconderijo. Então é aqui que se escondem. A voz de Henrique ecoou pelo estábulo, carregada de raiva. Saia daí, Camila, agora. Pai, disse Camila firme. Lucas está me ajudando. Ele não quer machucar ninguém. Henrique avançou, mas parou ao ver a determinação nos olhos da filha. Vocês dois estão brincando com fogo, rugiu. Cada passo errado e... Nesse momento, a sombra do homem da foto apareceu na entrada do estábulo. Ele entrou sem fazer barulho, o olhar penetrante fixo em Henrique. Henrique Montenegro, disse ele calmamente. Parece que você não aprende com os erros do passado. Henrique recuou, surpreso e furioso. Como você entrou aqui? Gritou. Eu tenho meus meios, respondeu o homem. Vim proteger quem precisa ser protegido. E você não vai impedir isso. Lucas e Camila trocaram um olhar rápido. Eles perceberam que o homem da foto não estava apenas ali para protegê-los, mas também para enfrentar o passado de Henrique. Pai, disse Camila, tudo isso precisa acabar. Não podemos mais viver com segredos, traições e mentiras. Henrique estalou os dentes, visivelmente irritado. Mas algo na coragem da filha o fez hesitar. Vocês vão se arrepender, murmurou. Nada terminará assim. O homem da foto deu um passo à frente. O passado sempre retorna, Henrique. E agora, a verdade não pode mais ser escondida. A tensão entre eles era palpável. Cada respiração parecia pesada. Cada silêncio carregado de ameaça. Lucas segurou a mão de Camila, sentindo o peso da responsabilidade. Eles não apenas precisavam sobreviver, mas também proteger a verdade que estava prestes a vir à tona. Enquanto a chuva continuava a cair do lado de fora, Lucas compreendeu que o amor proibido que sentia por Camila agora estava entrelaçado com traição, justiça e segredos impossíveis de ignorar. Cada passo que dariam a seguir poderia mudar para sempre suas vidas e as pessoas ao redor. E naquele instante Lucas percebeu. A tempestade de segredos estava apenas começando. O crepitar da chuva contra o telhado do estábulo parecia acompanhar os batimentos acelerados de Lucas. Cada respiração de Camila era uma lembrança de que estavam juntos, mas perigosamente próximos de uma verdade que poderia mudar tudo. O homem da foto permanecia em silêncio, observando Henrique de maneira calculista, como se estudasse cada reação do patriarca. Lucas, disse Camila, a voz trêmula. Amanhã vou te contar tudo, mas hoje precisamos apenas sobreviver à noite. Ele segurou sua mão com firmeza. Estamos juntos nisso, Camila. Não importa o que venha. Henrique permanecia parado, seus olhos queimando de raiva. Mas havia uma hesitação que ninguém podia prever. Ele sabia que a filha estava desafiando sua autoridade e que aquele homem desconhecido não era apenas um intruso comum. Eu não sei quanto tempo você acha que pode se esconder, rugiu Henrique. Mas esta noite vai revelar tudo. O homem da foto deu um passo à frente. Talvez você devesse ouvir antes de agir, Henrique. Nem tudo é como você imagina. Henrique olhou para ele, desconfiado. Quem é você para me desafiar? Alguém que conhece a verdade, respondeu ele. E amanhã, Henrique, a verdade vai vir à tona, custe o que custar. Lucas e Camila trocaram olhares. A tensão era quase insuportável. Cada segundo parecia esticar-se como uma eternidade. Camila respirou fundo e se aproximou de Lucas. A verdade, disse ela baixinho, envolve mais do que meu pai, mais do que o homem da foto. Envolve meu passado, meus segredos e escolhas que tomei para proteger todos nós. Lucas apertou sua mão. Estou pronto. Enquanto a noite avançava, a escuridão parecia ganhar vida própria, cobrindo o estábulo e a fazenda com uma aura de mistério e perigo. Cada som do lado de fora parecia anunciar que Henrique poderia agir a qualquer momento e que a chegada da verdade seria inevitável. De repente, o homem da foto se aproximou de Lucas e Camila. Amanhã, disse ele, será o dia em que tudo será revelado. Algumas verdades podem ferir, outras podem libertar, mas nenhuma poderá ser ignorada. Camila fechou os olhos,
sentindo o peso de anos de segredos e escolhas impossíveis. Ela sabia que o amanhecer traria revelações que abalariam corações, relações e alianças. E que nem todos sairiam ilesos. Lucas olhou para o horizonte escuro, percebendo que a noite de tempestade não era apenas meteorológica. Era uma metáfora da vida deles, cheia de traição, amor proibido, justiça e segredos que estavam prestes a explodir. E enquanto a chuva caía incessante, Lucas soube que estavam à beira de uma transformação impossível de evitar. A noite da revelação se aproximava, e nada, nem a raiva de Henrique, nem a coragem do homem da foto, nem o amor entre ele e Camila, seria suficiente para impedir que a verdade viesse à tona. O coração de Lucas batia acelerado. Ele sentia que o amanhã não seria apenas um dia qualquer. Seria o dia que mudaria para sempre suas vidas, expondo traições, revelações e segredos impossíveis de esconder. A noite avançava, carregada de medo, desejo e expectativa. E Lucas sabia, no fundo, que estavam prestes a enfrentar a maior tempestade de todas. A verdade. O amanhecer chegou sobre a fazenda Montenegro como um clarão inquietante. A chuva da noite anterior havia deixado o chão lamacento, e o ar carregado parecia anunciar que nada mais seria como antes. Lucas e Camila ainda estavam escondidos no estábulo, conscientes de que as próximas horas seriam decisivas. Lucas, sussurrou Camila, segurando sua mão com força. Hoje, tudo vai mudar. O que você vai descobrir não é apenas sobre meu pai ou o homem da foto. É sobre mim, sobre escolhas que fiz e que não posso mais esconder. Ele olhou profundamente em seus olhos, sentindo a intensidade daquele momento. Estou pronto, Camila. Não importa o que seja. Enquanto falavam, Henrique percorria a fazenda com passos firmes e olhar ameaçador. Cada movimento dele transmitia a sensação de que nada escaparia à sua vigilância. Ele já suspeitava que algo estava prestes a ser revelado, e sua impaciência crescia a cada instante. Vocês não podem se esconder para sempre, murmurou Henrique para o vento. Eu vou descobrir tudo. O homem da foto apareceu silenciosamente ao lado de Lucas e Camila. Henrique Montenegro, disse ele. Hoje será o dia em que a verdade será exposta. Algumas coisas que você fez no passado não podem mais ser ocultadas. Henrique parou, surpreso e irritado. Quem ousa me desafiar? Rugiu, os olhos ardendo de fúria. Alguém que sabe o que você fez, respondeu o homem da foto, e que veio garantir que justiça seja feita. Lucas sentiu uma mistura de medo e determinação. Ele sabia que o momento da verdade havia chegado. Camila respirou fundo e começou a revelar o segredo mais profundo, aquele que poderia destruir ou libertar todos. Lucas, disse ela, a voz trêmula. O homem da foto não é apenas alguém do meu passado. Ele é parte de algo que meu pai esconde há anos. Uma traição que mudou vidas, uma escolha impossível que fiz para proteger quem eu amo. E que pode custar tudo. Lucas apertou a mão dela, sentindo o peso das palavras. O que você quer dizer? Meu pai, disse Camila, engolindo em seco. Traiu pessoas que confiavam nele. Pessoas que deram tudo por ele. Ele escondeu a verdade, manipulou, ameaçou. E agora, se tudo vier à tona, nada será como antes. Nesse instante, Henrique avançou, a raiva transformando-se em desespero. Você não vai me humilhar assim, gritou, tentando tomar o pingente das mãos de Lucas. O homem da foto bloqueou seu avanço, firme e impassível. Chega, Henrique. A verdade não será mais escondida. E com um gesto revelou documentos, fotos e cartas antigas que comprovaram cada traição e manipulação do patriarca. Lucas e Camila olharam, chocados e aliviados ao mesmo tempo. A verdade estava finalmente à vista. Cada segredo, cada escolha impossível, cada ato de traição e proteção se tornou evidente. Henrique recuou, visivelmente enfurecido e impotente. Vocês não vão escapar disso, murmurou, os olhos brilhando de raiva e medo. Camila segurou a mão de Lucas, sentindo que, embora a tempestade ainda estivesse presente, finalmente havia um raio de clareza. Lucas,
Agora sabemos quem somos, o que enfrentamos, e que nada pode nos parar se estivermos juntos. Lucas respirou fundo. Ele sabia que o amor proibido entre eles, os segredos e a traição tinham criado um momento impossível de ignorar, e que, finalmente, a justiça começava a ser feita. A fazenda, silenciosa após a tempestade, parecia conter a respiração. A verdade revelada de forma explosiva mudou tudo. Mas Lucas sabia. O caminho à frente ainda seria perigoso, e nem todos sobreviveriam a essa tempestade de segredos, amor e justiça. O sol finalmente rompeu as nuvens sobre a fazenda Montenegro, iluminando um cenário de tensão e alívio simultâneos. A tempestade havia passado, mas as marcas da noite e da revelação ainda pairavam no ar. Lucas e Camila permaneceram lado a lado, sentindo o peso do que havia sido descoberto, mas também a força do que ainda poderiam enfrentar juntos. Lucas, disse Camila, a voz carregada de emoção. Hoje, finalmente, a verdade veio à tona. Mas também sei que nada será fácil. Meu pai, ela suspirou. Ele não vai aceitar perder o controle tão facilmente. Lucas segurou sua mão, sentindo a firmeza da decisão dela. Não importa o que venha, Camila. Estamos juntos nisso. O amor que sentimos, mesmo proibido, será nossa força. Enquanto falavam, Henrique observava à distância uma mistura de raiva, frustração e medo em seus olhos. Ele sabia que a exposição de seus segredos tinha mudado tudo. O homem da foto, firme ao seu lado, deixou claro. Henrique Montenegro, a verdade não pode mais ser negada. Cada ato de traição, cada manipulação, será respondido. A justiça será feita. Henrique recuou, percebendo que não havia mais como manter o controle. Lucas percebeu que, embora o patriarca ainda representasse perigo, seu poder de manipular a verdade havia terminado. Camila respirou fundo, finalmente sentindo uma onda de alívio. Lucas, agora sabemos quem somos, o que enfrentamos e que podemos enfrentar o futuro, mesmo com tudo contra nós. O homem da foto se aproximou, olhando para os dois jovens. Vocês mostraram coragem, disse. A coragem de amar, a coragem de enfrentar traição e perigo, e a coragem de buscar a verdade, mesmo quando tudo parecia impossível. Lucas olhou para Camila, sentindo que cada momento de medo e tensão havia consolidado algo maior entre eles. Camila, nada do que passamos destruiu o que sentimos. Pelo contrário, nos tornou mais fortes. Ela sorriu, com lágrimas nos olhos. É verdade, Lucas. E mesmo que seja proibido, mesmo que seja arriscado, sei que sempre estarei ao seu lado. Enquanto o dia avançava, Henrique finalmente se retirou. Derrotado, mas não totalmente vencido. O homem da foto garantiu que os segredos fossem preservados e que a justiça começasse a ser aplicada, removendo gradualmente o peso da traição que havia assombrado a família por anos. Lucas e Camila permaneceram juntos, abraçados, sentindo que o amor proibido, a traição revelada e a justiça finalmente presente tinham mudado tudo. Cada cicatriz emocional, cada momento de medo e cada segredo impossível transformaram-se em força. Lucas, disse Camila encostando a cabeça no peito dele. Agora podemos começar a viver de verdade. Ele a abraçou com firmeza. Sim, e dessa vez, nada nem ninguém poderá nos separar. A fazenda Montenegro, agora iluminada pelo sol, parecia renascer junto com eles. O amor proibido, os segredos e a traição haviam sido confrontados. A verdade tinha vindo à tona, a justiça começava a ser feita, e Lucas e Camila, mesmo em meio a cicatrizes emocionais, finalmente encontraram a esperança de um futuro juntos. E assim, entre revelações, lágrimas, medo e coragem, a história chegou ao fim. Uma história de amor impossível, segredos que quebraram tudo, e justiça que finalmente encontrou seu caminho. Mas, acima de tudo, uma história que provou que, mesmo nas situações mais impossíveis, a coragem e o amor podem superar tudo.